aguerrida na nossa cultura. Quero agradecer, né, o convite para estar mediando, é uma honra para mim estar junto com o Marcelo Rubens Paiva, que marcou a minha geração, né, eu acho que marcou de muita gente, e isso para a gente é muito especial. Para o Nicolas, que é um jovem escritor do nosso estado, e quando a gente vê uma pessoa com 18 aninhos publicando, toda animada aqui no nosso estado, dá um sopro de esperança aqui nesse estado do centro-oeste brasileiro. Então vamos começar o nosso bate-papo, a gente vai ter 40 minutos de conversa, depois a gente vai abrir para perguntas, né? Eu acho que no final também vai ter um momento também de pegar autógrafo dos autores, né? Tirar uma foto. Então vamos lá. Vamos começar com o Marcelo. Marcelo que eu não sei se é a primeira vez que você está em Mato Grosso do Sul, Marcelo. Primeira vez? Nossa, então para a gente torna muito mais especial ainda a sua presença aqui com a gente. Eu estava sentada ali com a professora Maria Adélia, que foi minha professora no curso de letras, e aí a gente estava comentando de quanto que a sua obra ela foi muito importante na geração 80. Eu que vim, né, ter adolescência na década de 90, teve 2 livros que me marcaram muito, que foi o seu, apesar de que o primeiro livro que eu li seu foi o Blackout, que é o meu favorito, já admito, né, eu gosto daquele cenário de stop. Quando veio a Covid-19, eu me lembrei muito dele, mas o Feliz Ano Velho e o da Maria Mariana, Confissões de Adolescente, da década de 90. E aí, o que acontece? Eu vim ter contato conhecendo a obra do Marcelo por causa de um programa da TV Cultura que era Fanzine, né? E lá em casa eu era criança, a gente só pegava a TV Cultura, então eu assistia o Clube e tudo, e eu acabava pegando os outros programas, não entendia nada. Rá-Tim-Bum, depois o Castelo, eu não entendia nada aquela conversa de jovem, mas eu achava ele muito legal porque eu gostava da forma como fazia as entrevistas, né, junto ao público, e isso até ele foi até uma das inspirações até para fazer jornalismo, depois fiz letras, depois jornalismo, e assim, para a gente é muito especial. Então assim, ele escreveu, ele é roteirista, escritor, dramaturgo, ele escreveu um livro que a gente vai falar hoje aqui, né, o meu primeiro livro dele, também do Nicolas, O Feliz Ano Velho, publicado em 1982, o Blackout, Bala na Agulha, Malu de Bicicleta. Tem um que eu estou super... Eu vi uma entrevista sua num bate-papo no Segundas Intenções em Brasília, que é sobre a sua mãe, né? Eu Não Estou Aqui, Ainda Estou Aqui, esse está na minha lista, e o que eu comecei a ler ontem, do começo ao fim, o seu último livro, né? Eu acho que é o nosso... A gente também falar um pouquinho. Então a gente está nesse momento de encontro de gerações, né? O Marcelo, que marcou toda uma geração brasileira, e o Nicolas, um dos nossos futuros na nossa literatura aqui em Mato Grosso do Sul. Eu queria, Marcelo, que você falasse um pouquinho como que foi esse processo seu da escrita do seu primeiro livro, né? Que se tornou um marco depois daquele projeto Cantadas Literárias. Eu estava falando para a Maria Adélia, eu acho que quem viveu a geração 80, 90, que conheceu muito aquela série de livros, né? Eu primeiro comecei no Vagalume, Veredas, mas aí depois na faculdade eu conheci Cantadas Literárias, né? O meu corpo é o Porco com Asas, depois eu conheci o seu livro, conheci o do Reinaldo, mas eu queria que você falasse um pouco como foi esse processo de escrita do seu primeiro livro. É um livro que é uma escrita de si, né? Que você vai narrar aquele seu momento da sua juventude, até do acidente. Como foi esse processo de publicação? Eu acho que isso... Para a gente é importante saber, ainda mais assim, para um estímulo para os nossos jovens futuros escritores. Nicolas, seu Nicolas. Alô? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Realmente é a primeira vez que eu vim a Mato Grosso do Sul. E ontem já
veio um susto, porque eu estava na varanda do hotel conversando, pensei de 3 araras passando. Não tinha araras, né? Podia ter araras lá e eu lá no Paulista. E eu lembro que era coisa do outro lado do mundo. Eu até mandei uma mensagem para todo mundo de São Paulo. Estou vendo araras, parece um filme da Disney. Tirar foto, não dá pra tirar foto. É a primeira coisa, eu achava incrível. Eu brinquei assim, era um casal de araras. Brinquei assim, as araras não conhecem o casamento do monogâmico, o cristal, a gente tem 3 araras. Aí eu falei, olha lá, só um cristal ali, né? Aí eu me corrigi e falou, não, é um casal de araras e um filhinho. Mas é muito emocionante, é um lugar que o Brasil inteiro admira e tem vontade de vir. E é um lugar muito importante, inclusive, para a história e para a geografia do Brasil. Não sei se muita gente, tem muita gente que não sabe a origem, né, dos 2 estados, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso do Norte, Mato Grosso, né, que eu estava até explicando que tinha plantado de Tordesilhas que era a parte espanhola, né? Quando descobriram o ouro, né, em Cuiabá, e era muito ouro, mas muito ouro. E aí, então os bandeirantes vieram, aí rolou quase uma ocupação portuguesa e se tornou um dos grandes celeiros da economia brasileira até hoje. E da cultura, né? Manuel de Barros é meu poeta favorito local aqui, né? Bom, a minha história literária é uma história muito atípica. Eu tenho até vergonha um pouco de falar como foi fácil para mim publicar o meu primeiro livro, para eu publicar o meu primeiro livro. Por quê? Essa coleção Cantadas Literárias, que foi lançada em 1981, 82, tinha como objetivo de revelar novos autores no país saindo da ditadura. A vida literária durante a ditadura era muito difícil, porque o livro poderia ser censurado por qualquer motivo. Ou era muito violento, ou não era condizente com os valores cristãos da família tradicional, família brasileira, enfim. Encontrava-se qualquer que fosse político, então aí sim tinha motivo para ser censurado, né? Então era uma profissão de risco, você ser escritor e você ser editor. Inclusive tinha editores que foram presos durante a ditadura, como por exemplo o Hélio da Silveira, que era um editor muito importante dos anos 60 e 70. O próprio editor, Caio Graco, foi preso, por ser filho do Caio Prado, que é um comunista histórico, historiador comunista no Brasil. E com a distensão, será que não sei se a gente pode falar, com a abertura ampla, geral e restrita. A primeira censura a ser abolida foi a censura dos jornais, por exigência dos próprios jornais, que passaram a fazer editoriais contra a censura. Depois vieram os livros de algumas peças, algumas, né? Mas não todas, porque a ditadura só acabou em 85, estou falando de 81, 82, né? E o Caio Graco percebia que era o dono dessa editora brasileira, que embolou essa coleção Cantadas Literárias, percebia que tinha um buraco aí geracional de novos autores e novos leitores. E ele fez essa coleção, que era em formato de livro de bolso, né? Se alguém tiver um frisoide antigo, aí vai ver que ele era fininho. Olha lá, tem um ali, ó. Esse é o antigo. Esse é o filho do José, que também lá, pequenininho. O Blackout também era desse formato. E começou a lançar. Se você abrir a primeira página, está escrito a lista dos autores que foram sendo lançados. O primeiro foi esse livro, Palcos com Asa, livro italiano. O segundo foi do Reinaldo Moraes, o Tanto Faz, que é um livro que fala dos tempos dele de exílio. Veio o livro do Caio Fernando Abreu, Morando dos Mofados.
e o meu foi em seguida, Filhos do Velho. Depois vieram outros, do Idana Cristina César, do Cacaso, até do Radu Nassar, todos autores conhecidos por uma bolha, né? Hoje em dia a gente fala bolha, mas não pelo grande mercado. E no meu caso, eu escrevia, esse Caio Graca, ele tinha uma revista literária chamada Leia Livros, e eu escrevia para esta revista, fazia críticas de livros e contos. E ele gostava muito do meu estilo. Por que do meu estilo? Porque eu sou de uma geração que aboliu a norma culta, de uma certa maneira, e passou a adotar como norma a língua brasileira. Hoje em dia, quando você faz uma configuração no Windows, no qualquer stream, tem lá, né, português de Portugal, português do Brasil. Antigamente não, antigamente era português de Portugal. Então, e sendo que os nossos pais estudavam latim na escola, né? Nossos professores também. Então, a gente tinha uma língua, que era a nossa língua oficial, mas tinha uma língua informal. Aliás, existe até hoje essa língua informal e dicionário, até você ver, dicionário informal, né? Muitas expressões que não estavam no dicionário. E a língua brasileira, ela se distanciou da língua portuguesa de Portugal há muito tempo, especialmente por conta da escravização. Vieram muitos termos da África na nossa língua, no nosso dia a dia, e muitos termos indígenas que foram adotados, expressões e termos e formas de falar, inclusive, dos imigrantes. Por exemplo, o paulista deveria não falar o plural das coisas, né? O famoso um chopp e 2 pastel. Né? Por que eu não falo S, pastéis? Porque o italiano não tem S no plural. Ele termina com I. Então, ragazze, garoto, e ragazzi, garotos, e ragazza, garota. Né? Então, a quantidade de italiano que tem em São Paulo acabou abolindo o S. Tanto que as músicas do Adriano Barbosa, tudo sem S. Né? Enfim, toda essa literatura, é claro que eu não escrevi 2 pastel no meu livro, mas eu utilizei uma forma mais coloquial de narrar, colocando, não respeitando a regra da preposição, que é terrível, né? A famosa desóculos, né? Que o Gino Quadros usava, né? Filho porque quilo, né? Dar-lhe-ei, né? Umas regras que na literatura ninguém obedecia mais. Sentou-se diante de mim, aquela moça, né? Não, ela se sentou, né? Ou ela sentou, né? E escrevi dessa forma coloquial, muito coloquial e muito ousada, usando muita gíria da época, porque era um livro sobre a minha juventude. Eu tinha 22, 23 anos quando eu escrevi, e queria escrever um livro, quando me foi feito o convite, sobre a geração que ficou na ditadura, militando de uma forma diferente da geração anterior, que pegava em armas. A minha geração não pegou em armas, a minha geração ela pegou a guitarra e foi fazer música. Foi para o palco fazer teatro, foi para o cinema, foi para a poesia. É uma geração que apostava na revolução via cultura. Né? A mesma geração da Blitz, que teve inclusive música censurada, do Léo Jaime, do Capital Inicial, do Legião Urbana. Aliás, éramos todos amigos. Toda essa turma era muito amiga. E eu escrevia num fanzine, que é uma espécie de um jornalzinho bibliografado,